Boa tarde a todos. Me chamo Túlio e hoje vou apresentar para vocês a minha pesquisa de iniciação científica, que é sobre o panafricanismo através de narrativas publicitárias, uma análise de conteúdo dos Grand Prix do Cannes Lions 2019. Bom, essa pesquisa ela é muito pessoal para mim e parte de um lugar muito especial da minha vida, do meu coração, que parte da indagação muito pessoal minha sobre quem sou eu. Eu nasci aqui no interior do estado de São Paulo, numa cidade conservadora. Nasci numa família de pessoas negras, mas depois fui criado por uma família branca de italianos, onde aprendi italiano com a minha nona. E durante esse processo de crescer, de ser adolescente, eu pude me ver nesse mosaico de identidades. Eu era muito claro para fazer parte da minha família de sangue, mas ao mesmo tempo era muito escuro para fazer parte da minha família que estava me criando. E eu não tinha possibilidade de ver outras pessoas, além daquelas que estavam naquela minha cidadezinha de 50 mil habitantes no máximo. Então, para tentar entender quem sou eu, né? Quem que é o Túlio e o que motivou aí começar essa iniciação científica foi então a indagação de entender qual que é a minha identidade, o que é a identidade, né? Eu fui buscar a base da identidade na linguística. Vários linguistas eles falam que a identidade ele é uma afirmação finita em si. Então, a partir do momento que você fala ser algo, afirma ser algo, por exemplo, sou brasileiro, sou botucatuense, é uma afirmação positiva sobre o que se é. Logo, você se identifica com isso. Os linguistas também dizem que ao você afirmar que você é algo, você também cria uma lista imaginária das coisas que você não é, das coisas opostas a isso. Então, a partir do momento que eu afirmo, por exemplo, ser brasileiro, eu crio uma lista inconsciente de outras nacionalidades que eu não sou. No caso, não argentino, não japonês, não espanhol, não francês e por aí vai. Então essa discussão acerca das identidades, elas não ficam só nesse pequeno termo como a nacionalidade, por exemplo, como um gentílico ou coisas pequenas. A identidade, ela é construída depois a partir de várias características e várias construções sociais, políticas, culturais que fazem com que você consiga reduzir a ser brasileiro. Então, eu sou brasileiro e dentro do ser brasileiro estão intrínsecas diversos contextos, como ser brasileiro. A gente pode partir dos estereótipos do estrangeiro, como gostar de samba, carnaval, festa, mata e por aí vai. Então, as identidades, elas são construídas a partir de diversas informações que você tem acerca daquelas pessoas, acerca daquele grupo. Você consegue reduzir elas até uma palavrinha que consegue representar diversas coisas, um plural de pessoas. Entendendo isso, então fui procurar compreender mais sobre a minha identidade. Então, o que significa ser negro? Né? A gente tem pessoas negras do continente africano, a gente tem pessoas negras fruto da diáspora, que daí estão aqui no Brasil, estão nas Américas, estão na Europa. Então, o que significa ser negro? Já que é uma população tão plural e tão diversa e tão historicamente afetada, né, para que todo esse processo de não conhecer sua identidade esteja latente até os dias de hoje. Então, fui entender o significado sobre ser negro no movimento panafricanista. O movimento panafricano é um movimento que surgiu no século XIX, com o objetivo de tentar entender quem que são essas pessoas negras que estão espalhadas pelo mundo, principalmente num contexto pós-abolicionista, num contexto onde ainda tinham países com a escravidão, onde existiam políticas que não davam direitos às pessoas negras. Então, o movimento panafricanista ele veio como um movimento intelectual para tentar entender o que está acontecendo com essas populações que foram embora da África e as que ficaram também no continente africano. O principal objetivo do movimento panafricanista é a liberdade e a integração. Ou seja, eles pregam, né, pela liberdade das pessoas poderem ir e vir dos seus direitos e também da integração entre os povos, para que todas as pessoas negras possam entender o seu passado em comum e a partir daí se integrar e entender a sua identidade, quem são. Vários teóricos panafricanistas abordam a teoria panafricanista em diversas vertentes. Alguns dizem que o panafricanismo você precisa entender o seu contexto e também a sua raiz para você entender onde você está. Você pode viver num contexto escravista, mas ainda assim você continua uma pessoa negra. Então fica esse embate, essa dicotomia entre duas coisas para você entender quem você é. Outros dizem que a forma do negro conseguir se inserir na sociedade através do capitalismo, através do estudo, através do trabalho, através da movimentação de dinheiro. Outros dizem que é a partir da criação de comunidades locais onde as pessoas possam se integrar e entender quem elas são. Enfim, existem diversos teóricos que falam sobre o panafricanismo, mas todos eles pelo mesmo viés, que é da liberdade e da integração. E a partir disso, a gente precisa entender, né, depois da discussão sobre identidade, entendendo o movimento panafricanista, já que as identidades são formadas de diversas informações que você tem acerca das pessoas, então a gente passa a entender aí que a comunicação é muito importante para esse processo.
Porque os meios de comunicação eles não podem ser entendidos somente ao meio, né, a forma aonde eles estão, mas também como um instrumento de investigação um instrumento de investigação social, porque a comunicação ela se alimenta da sociedade e depois ela fomenta novas discussões a partir do que ela comunica. Então, a comunicação ela é um bom termômetro para entender o que está acontecendo e também uma boa forma de você conseguir prever o que pode acontecer, já que a comunicação consegue impactar todo um contexto social. A gente precisa entender que a publicidade ela pode favorecer os processos de naturalização ideológica. Ou seja, a partir do momento que a publicidade não mostra pessoas negras em contextos diversos, onde a gente possa ver lá no dia a dia, em locais de poder, a gente passa a não alimentar esse nosso imaginário das pessoas negras, então a gente começa a relacionar as pessoas negras no nosso imaginário, naquela lista imaginária, com coisas negativas, porque a gente não vê essas narrativas na publicidade em locais influentes. Então a gente passa a entender a função social da comunicação sendo muito importante para conseguir quebrar esses paradigmas. Além disso, todas as mudanças de paradigmas, elas são muito influenciadas pelas mudanças no mercado. A forma com que fazemos marketing hoje em dia, com que as empresas focam sua comunicação e sua venda de produtos, é muito pensando em seres humanos vendendo para outros seres humanos, entendendo sua mente, seu coração, seu espírito, suas necessidades e sua história. Então, o mercado ele já propõe essas mudanças de paradigma para que você olhe para as pessoas como elas são. A partir disso, eu comecei a minha análise de conteúdo do Cannes Lions. O Cannes Lions é um evento mais influente de comunicação que a gente tem no mundo hoje. Ele dita muitas tendências, eles falam sobre o que está acontecendo no mundo e também falam muito do que vai acontecer na comunicação, como cases de sucesso. E os Grand Prix são uma categoria muito exclusiva de peças publicitárias que ganham, não o primeiro lugar, eles vão além da medalha de ouro, além do primeiro lugar do pódio. Eles são peças publicitárias que são reconhecidas por sua inovação e por sua mudança de paradigmas. E para esse recorte, né, usando toda a metodologia de análise de conteúdo, das 27 categorias, dos mais de 500 peças participantes do evento, consegui resumir o nosso corpus como 4 peças. Então, a gente começa a nossa análise por aí. De 27 categorias, de mais de 500 peças, 4 eram as que se encaixavam para fazer uma análise sobre narrativas de pessoas negras na publicidade. A partir disso, comecei uma análise de conteúdo, onde surgiram diversas categorias. As categorias que mais tiveram presença eram de violência, de história, de protagonismo, religião, os paradigmas sociais, marcas e empresas, a presença dessas marcas e também transformação social. Eu fiz análise nessas peças a partir do tempo de duração, a partir da presença e também da pertinência dessa categoria com relação àquela peça publicitária. E a partir disso, eu consegui chegar nesse ranqueamento, né, das categorias, onde em imagem, no conteúdo imagético, o protagonismo negro ele era muito presente. Então, a gente conseguia ver pessoas negras em diversos contextos, de diversas formas, e não só em contextos negativos, e sim em contextos onde você consegue ver uma mudança na forma de se pensar a imagem do negro. Nas categorias de texto e imagem, que eram textos, prints de redes sociais, né, em sua maioria, eles falam muito sobre os paradigmas sociais, sobre preconceitos, sobre criminalidade, sobre discursos de ódio. Então, a gente vê que aí existe um fator muito negativo que puxa para trás as narrativas. Mas logo a gente tem uma transformação disso através da narração. Porque mesmo que a gente esteja vendo esses paradigmas sociais, esses estereótipos, a gente está tendo uma representação imagética de autoridade, de relevância, de importância, e uma narração que propõe também uma mudança social na forma de interpretar as pessoas. Então, eles pegam temas como violência, como religião, como a história, e colocam de uma forma onde o negro possa se empoderar da sua história e também reescrever ela a partir desse ponto inicial. Então, a gente pode concluir através de diversas formas. Através do marketing, a gente pode relacionar junto das teorias panafricanistas, que o marketing é muito relevante para essas mudanças acontecerem. Porque, como eu disse para vocês anteriormente, alguns teóricos do panafricanismo dizem que a mudança acerca da imagem do negro, da identidade do negro na sociedade, partirá do capitalismo. Então, a gente já tem aí o marketing sendo um incentivo do panafricanismo e de todo esse movimento. O capitalismo como inserção do negro na sociedade. Então, a gente passa a ver essas pessoas representadas nas narrativas, as pessoas negras começam a se identificar com as marcas e começam a consumir muito mais. Então, a gente vê um novo público-alvo podendo ser explorado, um público-alvo que antes foi deixado de lado porque não conseguia se relacionar com aquelas publicidades que estava vendo. Outra conclusão que a gente pode ter é da identificação. Um teórico panafricanista ele diz que o negro ele precisa se situar da sua realidade para que ele possa agir a partir dela. Então, com a história, entendendo quem ele é, entendendo através daquelas publicidades que mostraram um pouco da história, um pouco do processo escravista, mostraram fatos de violência, a partir disso,
o negro ele consegue transformar seu contexto, entender quem ele é no mundo, para poder transformar a forma com que ele vive no mundo e a forma com que ele interpreta no mundo. E por fim, a gente pode ver o protagonismo, onde a gente pode ver uma mudança na forma de ser representado o negro nas publicidades, além de ter uma atualização na discussão. Então, a gente não está vendo mais o negro naquela situação como subalterno, como coadjuvante no fundo. A gente está vendo a imagem negra sendo exaltada e também sendo protagonista das publicidades, o que propõe um novo paradigma, que propõe novas formas de se comunicar. Tendo em vista que o Cannes Lions tem toda essa relevância deles para o nosso mundo da comunicação, a gente consegue entender que vem aí uma mudança na forma de se relacionar com as pessoas, na forma de discutir, na forma de criar a comunicação. Então, a gente pode concluir que vem um futuro promissor para a forma da gente se comunicar com as identidades, com as pessoas negras, com os contextos. E mesmo, né, colocando em perspectiva de novo, de todas as 500 peças, só 4 se encaixavam para essa análise, ainda é muito pouco. Porém, aos pouquinhos a gente vai conseguindo alcançar nossos objetivos e eles também ganharam os prêmios de maior relevância do mercado da comunicação. Então, mesmo nesse mar todo de publicidade, a gente consegue ver que aqueles escolhidos a dedo são os que vão ditar um futuro e um futuro promissor. Muito obrigado. Essas são minhas referências. Tudo bem, Túlio, parabéns. 10 minutos cravadíssimo, assim, ó. Respira agora, tá? Muito bom. Eu queria agradecer a professora Érica pela presença, Érica, muito bom. Agora oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Então, a gente vai passar para as considerações agora da banca avaliadora, Túlio. Vou pedir licença para a professora Mirave e pedir para a professora Vanessa começar, pode ser? Vai lá, Van. Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Bom, como o Vitor disse, né, ver tantos trabalhos da área sendo apresentados, né? Já vou fazer aqui uma prévia, né, dos demais temas aí, temas com profundidade, temas densos. Eu acho que foi muito prazeroso fazer essa leitura desses trabalhos. E, Túlio, ler o seu trabalho também mexeu bastante comigo. Porque o tema, enfim, né, é extremamente pertinente, a gente discute isso com uma certa frequência, né? E olha só, né, de tantas peças, você conseguiu analisar 4, né? Você conseguiu trazer aí resultados extremamente relevantes. Achei o seu embasamento, tá? A sua metodologia muito adequados, tá? Depois deixei, né, alguns comentários, algumas coisas, compartilho com você bem pontualmente. Mas uma coisa que me impactou muito, né, a questão até das suas categorizações, né, por quais olhares, né, tem essa representação. Você fala daquela peça que mostra, né, a pessoa negra fazendo uma atividade X e, né, por exemplo, correndo, né, tá atrasado para uma reunião ou ele tá fugindo, sei lá, de alguém, da polícia, enfim, né, isso é muito, muito forte, né, lendo o seu trabalho, eu acho que tem um papel também social de causar uma reflexão, causar até certo ponto, né, um incômodo na gente para pensar mais na comunicação e nessa representatividade, né? Então, eu gostei muito do trabalho, tá? De parabéns, né? Vi ali toda a sua profundidade na sua fundamentação teórica. Acho que essa análise também não foi fácil, né? Bastante coisa, contadinho, tempo e tudo mais. Então, ficou bem legal. E aí uma coisa que só que eu queria entender um pouquinho mais, você não trouxe muitas imagens, né? Eu queria tanto ter uns prints, umas coisas assim, para a gente conseguir entender. Eu fui visualizando, e algumas coisas eu conheci, procurei, né? Enfim, algumas eu conheci, algumas eu procurei. Mas eu acho que no trabalho, né, talvez trazer mais imagens, né? Poderia ser uma montagem com alguns frames de cada um, não precisaria nem ser muitas imagens assim, mas para a gente conseguir ter essa visualização melhor, né? E, se possível, até o link de onde a pessoa consiga assistir, se todas estiverem, né, disponíveis e tal, né?
Mas a sua apresentação também foi muito boa, teve um encadeamento das ideias, foi fluido, foi tranquilo, né? Espero que você continue trabalhando com esse tema. Eu acho que quanto mais a gente refletir sobre isso, né, do lugar onde a gente está ou de fora do lugar, né, entre aspas aí mesmo, eu como pessoa negra, né, ou qualquer um que tenha esse olhar, essa sensibilidade. Eu acho que foi um trabalho de muita sensibilidade. Então, vocês estão de parabéns, você e o Victor, pelo trabalho que vocês desenvolveram. Obrigado. Quer comentar alguma coisa, Túlio? Só tenho a agradecer os apontamentos. Vou fazer os ajustes, são muito pertinentes. Acho que eles vão ajudar na cadência da leitura, para você poder ver, entender, enfim, contextualizar o que está sendo redigido. Muito bem, Muito obrigado. legal. Agora a gente passar para a professora Nirave. Nirave, fica à vontade. Olá, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui avaliando os trabalhos de hoje, fazendo comentários. E como é gratificante para nós, professores, ler esses trabalhos, né, de iniciação científica, seja de TCC, é muito bom esse momento que a gente pode, de certa forma, até conhecer um pouco mais o estudante, né? A gente convive tanto tempo, mas eu acredito muito que tudo é retratado ali no trabalho que ele desenvolve. E em muitas situações eu sou, assim, surpreendida positivamente. Eu já imaginava um trabalho muito bom seu, viu, Túlio? Pelo seu histórico como estudante. E eu achei o seu trabalho, assim, incrível. Tanto na escolha do tema, quanto como foi desenvolvido. E eu tenho só elogios para a sua metodologia, como você desenvolveu. Eu já trabalhei com análise de conteúdo e vou dizer que a sua ficou muito melhor que a minha. Quando eu fiz, assim, na hora de desenvolver, eu vi você foi extremamente detalhista, eu achei que ficou muito bom ali, como você sistematizou os resultados, os quadros, eu acho que está de uma forma bem bacana. Então, primeiramente, elogio você pela escolha do tema, uma relevância social importantíssima. Cada vez mais a gente percebe, né, uma tendência de discussão de assuntos, entre esse assunto e outros assuntos correlatos, digamos assim, relacionado à identidade, né, representatividade, e eu acredito que seja uma tendência muito importante, né, de que cada vez mais a gente tenha estudantes com interesse e pesquisadores com interesse de aprofundar os estudos e de repente, voltar o olhar de quem não olha para essas questões, sabe? É muito interessante, porque quando você começa a consumir esse tipo de conteúdo, de pesquisa, de discussão, parece que cada vez mais nós, enquanto leitores, nos interessamos, né? Quem, como a Vanessa falou, tem uma sensibilidade para o assunto, parece que cada vez mais a gente faz uma leitura e muitas vezes, principalmente eu me colocando como branca, eu olho, né? Me colocando não, eu sou branca, mas eu olho e falo como eu não tinha visto dessa forma, né? Como que as pessoas não enxergam. E você começou né, a sua fala com uma reflexão que eu vi há pouco tempo atrás de um influencer digital, que na verdade até relacionado aí ao objeto de pesquisa de iniciação científica que eu estou orientando agora, que é relacionado a pessoas com deficiência, mas um influenciador em específico, que ele se classifica como de cor parda, eu vi um story, um Reels dele, esses dias falando exatamente isso. Parece que eu não sou negro, parece que eu não sou branco. E eu nunca entendi muito o que eu era, né? E além disso, eu tenho uma deficiência que também me coloca num lugar que parece que eu não me encaixo. Então, eu achei muito interessante essa fala dele. Então, cada vez mais a gente tem pesquisas abordando esse assunto. Bom, agora que eu lembrei que eu tenho 5 minutos só, né? Rapidinho. Então, assim, elogio a escolha do tema, elogio o desenvolvimento, a metodologia, eu acho que você fez de forma brilhante. Então, eu te parabenizo muito por essa iniciativa. Eu acho que esse é um trabalho que tem que ser publicado. Nós precisamos tirar isso só daqui, né, do Unisagrado. Isso tem que ser divulgado. Pontos ali para você melhorar. Acho que concordo com a Vanessa, senti falta das imagens.
O que eu conheço ali de cara é o bluesman do Baco, então aí eu já tive uma identificação porque eu já conhecia, né? Então as outras eu acho que eu senti falta. E eu acho que na discussão dos resultados, parece que faltou um pouquinho de energia ali no finalzinho, Túlio. Então, como tem um tempinho ainda para você. Não tem um tempinho, né? Mas na hora de você desenvolver um artigo, você tem bastante quadros, mas eu acho que está pouco comentado, sabe? Então, eu recomendo um esforcinho a mais ali, mas nada que desabone o seu trabalho, que eu achei incrível, e parabéns para o professor Vitor também. Tudo bem. Quer comentar algo, Túlio? Te agradecer pela presença. E uma coisa interessante que você falou sobre você como branca, né? Vendo toda essa discussão, você não conseguia ter esse olhar sobre isso. E eu te digo que eu também não tinha. Como eu disse lá na introdução, porque era um contexto muito diferente do meu, questões que eu nunca me deparei. Então, fazendo a pesquisa, eu mesmo pude falar, nossa, isso está tudo relacionado a quem eu sou. Situações que eu passei talvez sejam relacionadas a isso que eu estou estudando agora, talvez seja isso que está sendo representado. Então, não foi só uma pesquisa de investigação para ver o que estava lá, eu também pude me ver naquelas situações e falar, cara, isso sou eu. E essa descoberta é incrível, né? Quando a gente se toca de algumas coisas assim na nossa vida, é um processo de amadurecimento nosso, e isso não acontece só com quem é jovem, eu acho que isso pode acontecer a vida toda. E é muito, muito interessante quando a gente muda de ideia, a gente reflete sobre algo que nunca a gente tinha enxergado. Então, eu vejo que esse trabalho realmente para você foi um processo muito interessante. Obrigado. Com certeza. Eu falei que ia ficar quietinho, vou falar bem rapidinho. Túlio, queria agradecer pela trajetória, pelo processo, né? Para mim foi uma alegria muito grande poder acompanhar. Eu falo que a IC oficialmente é 1 ano, mas a gente fica praticamente 2 aí, né? Entre preparar o projeto, desenvolver o trabalho, aguardar o resultado, vai ser aprovado, não vai, enfim. A gente sabe que é uma caminhada intensa e extensa, né? E o seu trabalho, assim como outros também, né? Ele me desafiou bastante a estudar, a entender, né? Eu tenho alguma aproximação com a metodologia, mas não tanto com o tema, né? Não é um tema de tanto aderência em termos de pesquisa que eu já tinha feito. Então, para mim isso foi legal para poder estudar, pesquisar. Você sabe que por diversas vezes eu falava, vamos procurar ali a fundamentação junto, né? Vamos estudar junto, porque para nós também é legal, né? Quando o trabalho nos desafia a pesquisar aquilo que a gente ainda não estudou, né? Trabalhar temas que não são tão próximos por várias questões, várias razões, tá? E que nos ensinam demais, né? Então, esse trabalho me ensinou muito, né? Fiquei muito feliz aí de poder acompanhar. Só para dizer, né, o Túlio tá com a professora Jéssica agora no TCC, na orientação, ele continuou agora com uma outra metodologia, que é a análise do discurso, esse mesmo material. Então, assim, acho que vai ficar bem legal o resultado, acho que dá para poder, né, ter um resultado aí bem interessante, porque isso é bacana, quando a gente pega o mesmo corpus, né, e faz aí algumas inferências metodológicas diferentes. Acho que você foi muito feliz começando pela análise de conteúdo, que tanto a Vanessa quanto a Miravi indicaram que você fez, é tudo mérito seu, né? Muito bem. E agora, a análise do discurso, né? Que acho que vai ficar muito interessante também, porque permite, né, toda essa caminhada aí. Você não mudou não, né? Continua a análise do discurso no TCC. Continua. Ah, ufa. Mas, Túlio, parabéns, tá, pelo resultado, parabéns aí pela trajetória. Eu acho que, acatando muito bem o que a Vanessa e a Miravi colocaram, a gente pode fazer os ajustes, né? A gente já está falando sobre questão de publicação, né, de fazer a continuidade disso. Então, acho que dá para a gente fazer um bem bolado com o TCC, porque não pensar uma publicação aí que abarque esses dois trabalhos, que eu acho que é muito proveitoso, né? E dá para a gente agregar bastante aí. Então, obrigado pelas considerações. Miravi, Vanessa, parabéns, Túlio, tá? Não foge não, fica aí para a gente fazer a foto, tá? Oficial aí. Vamos esperar o Adriel chegar, a gente faz a foto oficial, tá? E isso também pode acompanhar